Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que tenta responder uma pergunta que, olha, incomoda muita gente. Por que algumas pessoas parecem que nasceram para ter dinheiro e outras, mesmo se esforçando muito, vivem ali no sufoco? Uma pergunta de milhões, literalmente. Exato. E a nossa fonte hoje é o best-seller Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. A tese dele é bem ousada. Ele diz que o sucesso financeiro não tem a ver, primariamente, com inteligência, com sorte, nem com educação. Não, tem a ver com uma coisa que ele batizou de modelo de dinheiro. Um modelo de dinheiro. Isso. Pensa que é tipo um programa de computador que roda no nosso subconsciente. Um conjunto de crenças que a gente absorveu a vida toda sem nem perceber. E o livro ajuda a gente a entender esse programa. Nosso programa foi escrito. E a segunda parte já é a prática, a reprogramação. Ele apresenta 17 arquivos de riqueza. Que seriam novos modos de pensar, é isso? Exatamente, novos modos de pensar para substituir os antigos que não estão funcionando. Ótimo, então a nossa missão hoje é essa. Vamos pegar uma pessoa fictícia, a Ana. A Ana é inteligente, trabalha pra caramba, mas a vida financeira dela simplesmente não avança. Parece que ela está correndo numa esteira. Uma situação muito comum. Usando o livro, vamos tentar entender o que pode estar acontecendo na mente da Ana e qual seria o caminho para ela virar esse jogo. Por onde a gente começa esse diagnóstico? A gente começa pela raiz. E não é só força de expressão. O Eker usa a analogia de uma árvore. Os frutos são os nossos resultados, o que a gente vê. O saldo na conta, as dívidas. Isso, o visível. Mas o que gera esses frutos são as raízes, o nosso mundo interior, que é invisível. E o princípio-chave do livro é: se você quer mudar os frutos, não adianta mexer nas folhas. Tem que trocar as raízes. O invisível cria o visível. O invisível cria o visível. E como é que isso funciona na nossa mente, na prática? Através do que ele chama de processo de manifestação. A fórmula é simples. Pensamentos geram sentimentos, Certo. sentimentos geram ações e ações geram resultados. PSAR. Ok, faz sentido. Só que, e aqui está o pulo do gato, os pensamentos não vêm do nada. Eles são frutos da nossa programação. Ah, então tem um passo antes. Tem um passo antes. A fórmula completa é: programação leva pensamentos, que levam a sentimentos, que levam a ações, que geram os resultados. Para entender os resultados da Ana, a gente tem que olhar a programação dela. Entendi. E como essa programação é instalada? O livro fala das fontes disso? Fala. São 3 fontes principais, todas na infância. A primeira, talvez a mais forte, é a programação verbal. O que a gente ouvia. Exatamente. Tudo que a Ana ouvia sobre dinheiro. Frases como: dinheiro é sujo, os ricos são gananciosos, isso não é pra gente. Dinheiro não dá em árvore. Essa é clássica. Essa é a campeã. E essas frases, de tanto serem repetidas, viram verdades absolutas no subconsciente. O livro dá algum exemplo forte sobre isso. Dá um exemplo chocante de um cara chamado Stephen. Ele ganhava mais de $800 mil por ano. Uau! Uma fortuna. E vivia quebrado. Sempre perdia tudo. Na análise, descobriram que a mãe dele sempre dizia: os ricos são maus, são gananciosos. Nossa! Acontecia. O subconsciente do Steven, para continuar sendo um bom filho aos olhos da mãe, dava um jeito de se livrar do dinheiro. Ele se auto-sabotava para não ser mau. Que loucura! Perdeu $800 mil por ano por causa de uma frase. Isso mostra o poder que isso tem. E a segunda fonte? A segunda são os exemplos. O que a Ana via os pais fazendo com o dinheiro. A gente aprende muito mais por imitação, né? Com certeza. Macaco vê, macaco faz. Exato. O próprio autor, o Eker, conta que o pai dele era construtor e vivia numa montanha russa. Ou tinha muito dinheiro ou estava afundado em dívidas. E ele repetiu o padrão. Repetiu o mesmíssimo padrão por mais de 10 anos na vida dele. Altos e baixos, sem entender por quê. Até que ele percebeu que só estava copiando o modelo do pai. Mas e se a pessoa faz o contrário? Tipo, os pais da Ana gastavam demais e ela de raiva vira super controlada.
Isso não seria bom? Ótima pergunta, porque a rebeldia também é uma forma de programação. O problema aí é a motivação. Se o que move a Ana a juntar dinheiro é raiva ou medo, o dinheiro nunca vai trazer felicidade para ela. A raiz emocional continua sendo negativa. Perfeito. A energia por trás da ação é o que conta. Entendi. E a terceira fonte? A terceira são os episódios específicos, experiências pontuais, mas com uma carga emocional muito forte. Algum trauma? Basicamente. Ele conta a história de uma enfermeira, a Josie. Aos 11 anos, ela viu o pai morrer de um ataque cardíaco no meio de uma briga feia por dinheiro. Meu Deus. A mente dela fez uma associação brutal. Dinheiro é igual a dor. O resultado, na vida adulta, ela fugia de qualquer chance de ganhar mais porque o subconsciente queria protegê-la daquela dor. É. Uma única cena pode definir uma vida inteira de dificuldades. E essas três fontes, então, criam tal do termostato financeiro. Isso, o termostato financeiro. Cada um de nós está com esse termostato ajustado para um certo nível. Se o da Ana está ajustado para pagar as contas no limite, mesmo que ela ganhe um prêmio, o subconsciente vai dar um jeito de gastar, de perder. Até voltar para a temperatura que ele conhece. Exato, para a zona de conforto. É por isso que tanto ganhador de loteria perde tudo. Para mudar de verdade, não adianta só ganhar mais. Tem que reprogramar o termostato. Certo. O diagnóstico da nossa Ana está feito e é um pouco assustador perceber que a gente opera com um software tão antigo. E muitas vezes defeituoso. Mas a boa notícia é que o livro ensina a fazer a atualização desse software. E é aí que entram os 17 arquivos de riqueza, né? É exatamente aí. A ideia é que a nossa mente é tipo um armário de arquivos. Se os arquivos sobre dinheiro que a gente tem são ruins, os resultados vão ser ruins. A gente precisa instalar novos arquivos baseados em como as pessoas ricas pensam. Então vamos abrir esse armário. Qual seria o primeiro arquivo, o mais fundamental? O arquivo número 1. Ele é a base de tudo. Pessoas ricas acreditam, eu crio a minha própria vida. Pessoas de mentalidade pobre acreditam, na minha vida as coisas acontecem. É a diferença entre ser o piloto do navio e ser só um passageiro, né? Deixando a maré levar. Perfeito. É a mentalidade de protagonista contra de vítima. E o Eker diz que a vítima sempre deixa 3 pistas. A primeira é a culpa. A culpa é sempre dos outros. Do governo, da economia, do chefe. Nunca dela. A segunda pista são as justificativas. Tipo, dinheiro não é tão importante assim. E a terceira, que ele diz que é a pior, são as queixas. Reclamar. Reclamar atrai mais do mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia, porque aquilo que você foca se expande. Entendo. Mas, sendo sincero, essa ideia pode soar um pouco dura. Num país como o nosso, com tanta desigualdade, os fatores externos não têm um peso real na vida da Ana. Essa é a questão central. E o livro não nega os obstáculos. A questão não é fingir que a desigualdade não existe. A questão é como você reage a isso. O que você faz com as cartas que recebeu? Exatamente. A mentalidade de vítima usa o obstáculo como desculpa para não agir. A de protagonista reconhece o obstáculo e pergunta: ok, diante disso, o que eu posso fazer? O foco é naquilo que está sob o seu controle. E a conclusão do autor é forte. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. O foco é na ação apesar das circunstâncias. E isso já me leva a pensar no próximo arquivo. Conecta diretamente. O arquivo número 2 diz: pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas de mentalidade pobre entram para não perder. É uma diferença de intenção. Total. Pensa num time de futebol que entra em campo só para empatar. Ele joga na defesa, com medo. Dificilmente vai ser campeão. Quem joga para não perder, busca a sobrevivência. No máximo, um conforto. Quem joga para ganhar, busca abundância. Então, a meta de pagar as contas ou quitar as dívidas já te coloca no time que joga para não perder? Já te coloca na defensiva. O livro tem uma frase ótima sobre isso. Se o seu objetivo é ter uma vida confortável, é provável que você nunca fique rico. Mas se a sua meta é ser rico, é provável que você acabe tendo uma vida confortabilíssima. Mirar na lua para acertar as estrelas, ou o contrário. Algo assim. O ponto é mirar alto.
E para mirar alto, imagino, precisa de um nível de entrega absurdo, o que me leva ao arquivo 3. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As de mentalidade pobre só gostariam de ser ricas. E a diferença entre gostar e se comprometer é gigantesca. Qual é a diferença na prática? O livro fala de 3 níveis. O primeiro é eu quero ser rico. É um desejo passivo. O segundo é eu escolho ser rico. Já é uma decisão. Mas o terceiro, o nível dos ricos, é eu me comprometo a ser rico. E comprometer-se significa Dedicar-se incondicionalmente. É dar 100% de si, sem desculpa, sem si, sem mas. É estar disposto a fazer o que for preciso, dentro da lei e da ética, claro, para chegar lá. essa ideia do compromisso total é forte. Mas hoje em dia, com tanta gente falando de saúde mental, de burnout, onde fica o equilíbrio? O livro aborda isso? Olha, o livro é do início dos anos 2000, então o foco dele é muito na mentalidade de fazer o que for preciso. A visão é de um período de esforço intenso para construir a base, não o burnout eterno, mas um sprint. A discussão do equilíbrio é um contraponto que o leitor de hoje precisa fazer. O livro dá a mentalidade, a aplicação equilibrada é com a gente. Um esforço concentrado para colher depois. Faz sentido. E para isso, a pessoa precisa pensar grande, imagino. Exato, chegamos no arquivo número 4. Pessoas ricas pensam grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. A lógica aqui é a lei dos rendimentos. Você é remunerado na proporção do valor que entrega ao mercado. E um fator-chave desse valor é a escala. Quantas pessoas você consegue atingir? Exatamente. E o que impede a nossa Ana de pensar grande? Não é falta de capacidade, então. É medo. Medo do fracasso, claro, mas também, e isso é curioso, o medo do sucesso. Pensar grande te tira da zona de conforto. E lá no fundo, muitas vezes, tem aquela vozinha do quem sou eu para fazer isso, sabe? O sentimento de não merecimento. É a programação antiga sabotando a ambição. A pessoa se mantém pequena para se sentir segura. Certo. E por último, como a pessoa rica lida com esse medo para conseguir pensar grande? Isso está no arquivo número 5. Pessoas ricas focalizam oportunidades. As de mentalidade pobre focalizam obstáculos. É uma mudança de lente. Uma mudança total. Diante de um projeto, a mente pobre se pergunta: o que pode dar errado? A mente rica: o que pode dar certo? Uma foca na perda, a outra no crescimento. E isso leva a pessoa a agir de forma diferente, imagino. Completamente. A mentalidade pobre fica paralisada pela análise. Ela fica no preparar, apontar. Preparar, apontar e nunca tira. E a mentalidade rica? A mentalidade rica opera no modo preparar, fogo, apontar. Preparar, fogo, apontar. Adorei isso. É o antídoto para a paralisia. É melhor começar imperfeito do que não começar nunca. É exatamente isso. Eles se preparam o suficiente, entram em ação e corrigem a rota no caminho. A filosofia é que você não precisa ver a escada inteira para dar o primeiro passo. Tem que entrar no corredor para que novas portas apareçam. Uau! Então, para amarrar tudo isso, a jornada da nossa Ana começa com um mergulho para dentro. Primeiro olhar para a programação que ela recebeu e depois conscientemente instalar esses novos arquivos, mudando o jeito de pensar sobre responsabilidade, metas, compromisso, oportunidades. O sucesso financeiro não é algo que se persegue lá fora, é algo que se constrói aqui dentro. O mundo exterior é um reflexo do interior. Essa é a mensagem central. E para a gente fechar, o livro deixa uma reflexão que é quase um mantra. A frase é: nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Cada um deles é um investimento ou um custo. Um investimento ou um custo. Exato. E isso deixa uma pergunta final para quem está nos ouvindo. Ao observar os próprios pensamentos sobre dinheiro no dia a dia, eles estão agindo como investimentos que te fortalecem e vão gerar retornos, ou eles são custos que drenam sua energia e te mantêm exatamente onde você está? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo.